Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo vamos ver no programa Seleção Sport TV os comentários sobre a nova contratação do nosso Mengão. Trata-se do zagueiro Pablo, zagueiro de 30 anos, um zagueiro muito forte fisicamente, um zagueiro rápido e que agora é um jogador do Flamengo. Ele vai compor ali o setor defensivo do nosso Mengão. Antes do vídeo, quero pedir a você que deixe seu like, joinha aqui, ó. Inscreva-se no canal aqui embaixo, tem um nomezinho aqui vermelho. Inscreva-se, acione o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver um vídeo novo no canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Colocou um público que não se via desde 2019, na vitória contra o Avaí. 63.450 pessoas rubro-negros apoiando o Flamengo contra o super frágil time do Bangu. Cara, que espetáculo ver as torcidas fazendo essa festa. Vamos agora à goleada do Flamengo, sábado contra o Bangu. O adversário ajudou, mas o Flamengo foi lá e fez o que tinha que fazer. Fez a sua parte. É lógico que, por exemplo, você vê a ideia do Felipe, né? Treinador do Bangu. O time do Bangu joga bem, mas não dá para você jogar de igual para igual com um time como o Flamengo, dando esses espaços. E ainda mais num gramado desse, né, maestro? Não, isso aí faz uma diferença absurda, né? Todos os jogadores, né, elogiaram demais, né, esse novo gramado do Maracanã, que a gente espera que permaneça assim até o final do ano, porque a gente vai ter um ganho muito grande em termos de qualidade das equipes que sabem jogar. Foi ajudado, mas acho que fez a sua parte, né? Não é toda hora que você faz, como diz um amigo, um placar tenístico em jogo de futebol. Né? Não é fácil, mesmo quando você joga contra um time que não... porque o Bangu, eu acho que só fez 5 gols no campeonato, durante o campeonato todo. Você joga um futebol interessante, mas não dá para você jogar de igual para igual com uma equipe como está o Flamengo. E o Flamengo talvez tenha feito o seu melhor jogo. Não vou tirar fora o jogo do Atlético Mineiro, que foi realmente, para mim, o melhor. Mas com essa armação. E tem uma coisa que ficou, para mim, demonstrada. O Everton Ribeiro não pode jogar na posição que o Paulo Souza estava querendo demais que ele jogasse, que era só do lado esquerdo. Quando ele deu liberdade para o Everton Ribeiro, ele saiu no primeiro tempo, mas fez uma partida como a gente está acostumado a ver o Everton Ribeiro jogar. Soube também que ele estava no início querendo trazer o Everton Cebolinha, e é verdade, né? Ele tinha feito esse pedido à direção do Flamengo de trazer para ter um jogador mais de profundidade. Ele pode até trazer o Cebolinha ou qualquer outro para jogar por ali, mas o Everton Ribeiro é aquele jogador que é do meio para o lado direito, que é onde a gente viu ele fazer as melhores atuações, inclusive convocações para a seleção brasileira. 10 jogos, 10 escalações diferentes. Já colocou o Bruno Henrique de centroavante, Gabigol na direita, Everton Ribeiro na esquerda, ontem Everton Ribeiro foi na direita. Já colocou Pedro junto com o Gabigol. Na zaga já colocou o Isla de zagueiro, o Felipe Luiz, que parece que virou de fato titular. Já testou de tudo. Mas não é para isso mesmo que servem os estaduais? 10 jogos, 10 escalações diferentes, ir rodando o elenco, conhecendo o nosso futebol, conhecendo o elenco dele. A gente já começa a ter uma ideia, né, Lino, de um time, não vou dizer ideal, mas um time que ele gostaria que fosse, vamos dizer, a sua base para ser o Flamengo, que o torcedor gosta de falar do goleiro. Quem é o goleiro dele? Quem é o goleiro dele? Pelo menos Hugo. Até agora é o Hugo, Mas né? que a gente começa Quais são os 3 zagueiros dele? Mas é isso que você não tem que tentar fazer com ele. Não, se é o Porque time essa a mensagem, não é uma questão de ser estadual ou não. Ele vai fazer isso o ano inteiro. Sim, mas não, eu quero saber qual é o time dele. Quais são os 3 atrás? Felipe Luiz, Fabrício e Davi Luiz. Acho que o Pablo tem uma grande chance de ganhar uma posição aí, se jogar o que jogou no Corinthians. Você tem Rodrigo Caio, você tem variação para 2 jogadores, aí você no tem um monte de coisa para fazer. Vamos escalar o Flamengo, você está defendendo o técnico do Flamengo, mas vamos escalar o Flamengo aqui. Esse é o erro com o Paulo Souza, porque ele não vai escalar o Flamengo que você quer nunca. Mas não é o que eu quero adivinhar qual é o time dele. Mas não vai adivinhar. Eu quero não tem nada a ver com isso. Porque a ideia dele é essa, é variar, é trazer o Lázaro pelo lado, é variar na saída de jogo, é o tempo inteiro mexer com os jogadores. Amanhã, final do campeonato, qual é o time titular do Flamengo? O Flamengo vai variar em qualquer jogo de acordo com o adversário, estratégia. Ele pode daqui a pouco puxar o Everton Ribeiro de novo pelo lado. Também acho que é onde ele mais produz. Não, pelo pela menos direita. o que eu vi no sábado, né? Porque
toda coletiva, o Paulo Souza tinha que dizer, mas o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo. E fizeram a pergunta novamente na coletiva dele, porque a atuação dele no primeiro tempo realmente foi uma atuação de Everton Ribeiro, né? Parece que do lado esquerdo ele fica desconfortável, é somente isso. Perfeito. Mas o Everton é um cara que não se manifesta. Vai jogar ali? Vou jogar ali. Profissional, não tem essa história. Mas, pelo que eu vi no sábado, ele, com liberdade, caindo principalmente pelo lado direito, é a posição dele. Já testou o Diego como um meia ofensivo em 2 partidas, viu que não deu certo. Eu acho que ele tá rodando e tirando as conclusões dele por erros e acertos do time de acordo com as escalações que ele roda. Olha quantos jogadores ele já ganhou para o elenco que ele pode usar dentro da temporada. Isso é importante. Isso é importante. Eu acho que o Lázaro, Lino, de todos esses daí, foi aquele que ganhou mais espaço. Por quê? Porque o Lázaro era um jogador de meio. O que era o que ele era. Né? Ele tirou o Lázaro do meio, onde é a posição que ele mais se destacou, principalmente na base, e foi jogar no lado esquerdo. E ele deu, né, um retorno muito grande ao treinador dessa ideia. É porque a gente não vê mais treinamento, não tem essa possibilidade. Mas isso deve ter sido testado muitas vezes pelo lado. E eu olho para o Lázaro e digo assim, caramba, esse cara devia estar jogando ali há mais tempo. Porque ele faz bem o trabalho até para ajudar o lateral ali. E quando ele parte com velocidade, com ideia lá para frente, ele sabe fazer esse trabalho. Agora a pergunta é, o Bruno Henrique, quando tiver à disposição, é ali que ele vai jogar, baixando para uma linha de 5 de vez em quando, mesmo tendo Felipe Luiz ou um zagueiro como o protetor dele, sim ou não, ele se adapta ou não, pode ser o mesmo caso do Everton Ribeiro, ele vai buscar essas variações. Eu acho que o Bruno Henrique e o Marinho são as grandes interrogações para a utilização dentro de campo. Estou falando de qualidade técnica. Como eu uso esses caras? Onde eu coloco eles? É difícil de ver esses dois encaixados ao Flamengo de agora. Fala, Casa. Não, eu acho assim, ele tá conquistando a importância de todos os jogadores. Os jogadores têm que se sentir importantes. Eles têm que sentir que o treinador dá chance para ele jogar, tá olhando para ele nos treinos, porque quando você escala um time e depois separa o time reserva, às vezes tem um ou outro que fica desanimado, pô, o cara nunca me põe e tal, ele tá fazendo isso, ele tá dando importância para todo mundo. Só que eu acho, na minha opinião, que ele vai ter uma base de time e vai rodar os outros jogadores. Eu não acho que ele vai ficar mexendo o time todo, todas as vezes até o final do ano, principalmente em Libertadores, quando chegar mata-mata. Eu acho que ele vai ter uma espinha dorsal dele ali, que se tiver bem, esses caras vão jogar. Eu acho que tem cara ali que vai ser titular mesmo. E ele vai mexer em outras posições, mas ele vai ter uma base. Todo treinador gosta de ter uma base, gosta de ter uma espinha dorsal, pelo menos 4, 5 jogadores dali, que aí ele monta as alternativas de jogo e os outros jogadores através desses caras. Ele tem esses caras e aí ele põe outros, às vezes põe um aqui, outro lá, muda de posição para lá e para cá, mas ele vai ter uma base. Todo treinador tem uma base. Quando você vai disputar um torneio como a Libertadores, que a primeira fase grupos, depois vira jogos eliminatórios, você tem que ter uma base ali para você colocar nos jogos. Campeonato de pontos corridos, como é o brasileiro, longo pra caramba, e tem um período ali que não acontece nada no brasileiro, né? Tem um período no meio do campeonato que não acontece nada. Você pode variar, você pode ir mudando os jogadores até todas as vezes, se quiser, até chegar numa reta final, tentando se manter sempre lá em cima, brigando pelo título. Mas num torneio como o Libertadores, Copa do Brasil, eu acho que ele vai querer uma base ali para mexer só em volta. Alguém aqui viu o Pablo jogar na Rússia? Eu não vejo o Pablo jogar desde 2017. Tá com 30 anos. 2017 ele jogou pra caramba no título do Corinthians. Fez uma dupla de zaga com o Balbuena. O próprio Paulo Souza no Bordeaux ele já jogou. Eles se conhecem dali. Sim. Mais à frente na França eu lembro porque a gente transmitiu o campeonato francês também. Eu não vejo o Pablo jogar desde 2017. Né? O clube russo, o Flamengo ainda não trata como negócio fechado, mas o clube russo já dá o negócio como fechado. Pablo, jogador do Flamengo até 2025, jogador de 30 anos. Ele se junta a um plantel que só de zagueiro já tem Rodrigo Caio, cujo aproveitamento na temporada ainda é uma incógnita,
Davi Luiz, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno. Vou colocar também o Felipe Luiz por ali, que tá jogando. Posso colocar? Zagueiro. Tá jogando de zagueiro pela esquerda. Na linha de 3 dele. Na saída de bola, né? Quando vai Fora defender, Otávio, Noga, né? A garotada. Tem bastante zagueiro o Flamengo, cara. Mas era Cleiton. Mas era uma das, vamos dizer, uma das lacunas que tinha, né? Em função do, principalmente... Mas era uma lacuna de qualidade, não de quantidade, né? Mas é o problema do Rodrigo Caio, né? Porque, na verdade, a ideia eu acho que seria de fazer Rodrigo Caio e Davi Luiz, né? Os dois centrais, né? Com o problema do Rodrigo Caio, foi quase que obrigando a sair no mercado para buscar. Acho que o Pablo é uma boa, principalmente pela experiência também, né? Como você falou, é lógico que foram passados 5 anos. Mas, cara, zagueiro rápido, de boa antecipação, bola aérea. O cara jogou muito em 2017 no Corinthians. É aquela chamada contratação pontual, né? Que o Flamengo parece que foi buscar. Você falou em Felipe Luiz. Se você for reparar nesses primeiros meses do Paulo Souza, o Felipe Luiz ele subiu de produção em relação ao ano passado, pelo próprio posicionamento dele dentro de campo, né? Porque ele já não fica correndo muito, né, contra o seu goleiro, né? Por quê? Pelo posicionamento dele que ele fica. Apesar que o Flamengo faz sempre uma linha de 4 quando está defendendo, mas tem uma ajuda muito grande, né, do homem que está pela esquerda, seja quem for, né? Para que ele possa exatamente não precisar. E você vê que ele não faz muitas jogadas de linha de fundo como fazia alguns anos atrás, né? Ele faz mais jogadas por dentro por ele ser um cara que tem uma visão grande e praticamente um armador de jogadas. Fala, Casar. Não, eu ia falar do Pablo. Além de todas essas qualidades que ele tem, primeiro aquela que nós vimos, né? Quando ele jogou no Corinthians, ele tem uma força física, ele é muito forte fisicamente. Ele no corpo a corpo é difícil de perder. A marcação com caras fortes ou fazer cobertura para dividir ombro a ombro com um atacante, aquela bola meio que dividida, ele é muito forte. Tanto na jogada aérea, ele era rápido, né, como nós falamos, mas a força física que ele tinha era enorme. Era um jogador muito forte que também isso faz falta, faz diferença dentro de uma zaga de 3 ou de 2, quando você tem um jogador forte. Você tem que ter todas as alternativas. O Flamengo tem aí zagueiro rápido, zagueiro que vai para a área e cabeceia, né? Zagueiro que sai jogando, zagueiro experiente como o Davi Luiz, de Copa do Mundo, e agora tem o Pablo, que é um jogador forte. O mais forte deles, fisicamente, é o Pablo.